Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. O termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes, além do álcool e substâncias voláteis. O uso delas pode causar efeitos variados, como as depressoras, que diminuem a atividade do sistema nervoso, atuando em receptores específicos. As perturbadoras, que têm por característica principal a despersonalização ou modificação da percepção em maior ou menor grau. E as estimulantes produzem aumento da atividade pulmonar, diminuem a fadiga, aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativos. Quanto à forma de sua produção, são classificadas como naturais, aquelas que são extraídas de plantas, semissintéticas, que são produzidas através de modificações em drogas naturais, e sintéticas, são produzidas através de componentes ativos não encontrados na natureza. Os tipos de usuário podem variar entre usuário experimentador, é o jovem que tem o primeiro contato com qualquer substância entorpecente. São muitos motivos que levam o jovem a experimentar algum tipo de droga: pressão de colegas, curiosidade, exibição para o sexo oposto. Na maioria das vezes, o contato com a droga não passa da primeira experiência. Segundo, usuário ocasional. O jovem passa a utilizar drogas de vez em quando se o ambiente for favorável ou propício. Como usuário ocasional, ele ainda não é dependente de drogas, nem revela sinais de ruptura ou de revolta com as relações afetivas ou sociais. Ele não vai atrás das drogas, simplesmente faz o uso delas em lugares em que outros já estiverem usando e lhe oferecerem. Terceiro, usuário habitual. Como usuário habitual, o jovem não espera que alguém lhe ofereça a droga. Ele mesmo vai comprá-la, por livre e espontânea vontade. Nessa categoria, ele ainda não está dependente de drogas, mas está a um passo de se tornar um viciado. Quarto, usuário dependente. É a categoria em que o usuário se torna dependente físico e psíquico da droga. O usuário rompe com os vínculos sociais e afetivos, isolando-se e marginalizando-se. Ele passa a viver pela droga e para a droga. Os tipos de comércio de drogas podem ser classificados como drogas lícitas, comercializadas livremente de forma legal, podendo ser submetido a algum tipo de limitação na sua comercialização, por exemplo, o álcool. Drogas ilícitas são aquelas comercializadas à margem da lei e sem padrão de regulamentação na sua utilização adequada, por exemplo, a maconha. Uma das facetas que tem caracterizado a sociedade de consumo contemporâneo é a crescente importância atribuída à aparência corporal. Nas últimas décadas, o corpo tornou-se alvo de uma atenção redobrada com a proliferação de técnicas de cuidado e gerenciamento dos corpos, tais como dietas, musculação e cirurgias estéticas. As mulheres investem cada vez mais tempo, energia e recursos financeiros no consumo de bens e serviços destinados à construção e manutenção do involucro corporal. Por outro lado, alguns estudos mostram que, em paralelo ao culto e ao corpo, tem aumentado a insatisfação das pessoas com seus corpos, assim como o consumo das chamadas drogas da imagem corporal, entre as quais se incluem os esteroides anabólicos androgênicos ou anabolizantes, que são consideradas drogas ilícitas e que muitas vezes a venda só é feita em mercado clandestino. Atualmente, no panorama internacional, o consumo não médico dos esteroides anabolizantes vem alcançando proporções alarmantes, atingindo outros segmentos da população, como frequentadores de academias, de ginástica e até estudantes de nível médio. Os esteroides anabolizantes estão no mercado esportivo há muito tempo, e isso já não é mais nenhum segredo. Apesar de, teoricamente, os esteroides anabolizantes não terem sido criados com a finalidade de servirem atletas, percebeu-se a vantagem que haveria com o seu uso e, em cima disso, diversas metodologias, drogas e combinações de uso foram elaboradas. Certamente, o aumento de performance é muito maior quando se faz o uso de algum ergogênico. Alguns exemplos de atletas que foram pegos no exame antidoping são Jessica Eye, lutadora de MMA e atualmente sexta colocada no ranking peso por peso do site MMARacing.com, e é a quarta do ranking da categoria dos galos femininos. Ela que tem 10 vitórias, sendo 2 por nocautes, e sofreu apenas uma derrota. No dia 11 de 2 de 2014, foi confirmado pelo Departamento de Regulação e Licenciamento do Texas
o motivo do doping que foi encontrado em Jéssica na sua luta pelo UFC 166 em outubro de 2003. Ela havia vencido sua luta e foi desclassificada por ser detectada em seu exame uma substância encontrada na maconha. Um outro exemplo é o do ciclista americano Lance Edward Armstrong. Ele, que já representou a imagem de um dos maiores atletas do esporte mundial, se desfez instantaneamente nos Estados Unidos, diante das câmeras de TV, depois de negar inúmeras vezes a acusação de ter recorrido ao doping. O ciclista admitiu pela primeira vez que obteve as maiores vitórias usando substâncias proibidas, como declarou em um programa de TV americano, a apresentadora Oprah Winfrey. Durante mais de uma década, ele foi considerado um herói, não só pelas 7 vezes que subiu ao pódio como vencedor da Volta da França, a competição mais importante da modalidade, mas também pelas vitórias conquistadas contra o câncer que começou no testículo e se espalhou pelo pulmão, com a metástase do cérebro. Após algumas semanas, foi feita a análise e as 7 vitórias de Armstrong na Volta da França foram anuladas. Ele foi banido do ciclismo pelo resto da vida, já que a União Internacional de Ciclismo ratificou as sanções da USADA contra ele. Confiram agora na reportagem. A apresentadora americana Oprah Winfrey confirmou nesta terça-feira que o ex-ciclista Lance Armstrong confessou ter se dopado para melhorar seu desempenho no esporte. Em uma entrevista ao programa This Morning da emissora CBS, Oprah contou que conversou com um atleta durante 2 horas e meia. Não pude fazer todas as perguntas, mas acredito que os questionamentos mais importantes e as respostas que todo mundo estava esperando ouvir foram respondidas. Só posso dizer que fiquei satisfeita com as respostas. Esta é a primeira entrevista de Armstrong desde que perdeu os 7 títulos do Tour de France por causa de doping. O ciclista de 41 anos ainda foi banido do esporte. Eu diria que ele não confessou da maneira como eu esperava. Foi surpreendente para mim. Diria que eu e minha equipe, todos que estavam na sala, ficaram hipnotizados com algumas de suas respostas. As confissões do americano podem trazer diversas consequências jurídicas para ele. Além das premiações financeiras que ele terá de devolver, também pode ser processado e parar na prisão por ter mentido no inquérito. A entrevista vai ao ar na quinta-feira. Alguns tipos de drogas que são legais no mundo do esporte são conhecidos como suplementos alimentares. Muitas vezes são confundidos com anabolizantes, mas enquanto os primeiros são indicados para pessoas saudáveis, com alguma carência de nutrientes, os esteroides são medicamentos que devem ser usados apenas com receita em casos de muitos específicos. Como esses hormônios interferem na formação muscular, os anabolizantes são empregados indevidamente por quem quer ganhar massa. Os suplementos alimentares podem ser consumidos para prevenir e tratar doenças, no fígado e nos rins, por exemplo, e suprir a falta de apetite, restrições na dieta ou alimentação inadequada decorrente de estresse, correria ou maus hábitos. Esses produtos também são indicados para praticantes de atividades físicas e atletas, como aditivo para melhorar o desempenho e encurtar o tempo de recuperação muscular. Não pode substituir refeições nem servir como dieta exclusiva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, caracteriza suplementos vitamínicos ou minerais como alimentos que ajudam para complementar a dieta diária de uma pessoa saudável. Precisamos conter no mínimo 25% e no máximo 100% da ingestão diária recomendada. Entenda um pouco mais nessa reportagem do Jornal Hoje. O suplemento alimentar é muito consumido por quem frequenta academias. É uma forma de acelerar os resultados da malhação e ainda ganhar massa muscular. Mas o uso de suplemento só deve ser feito quando realmente for necessário e na quantidade certa. Por isso, a gente vai agora ensinar a fazer uma continha simples para não abusar da dose. Quando a oferta de produtos que prometem um corpo musculoso encontra a ansiedade de quem procura boa forma física, eles perguntam logo o que eu tomo para ter disposição e vir treinar. Cada um destes suplementos tem uma função, mas todos servem como um complemento alimentar, devem acompanhar uma dieta específica.
sozinho nenhum destes produtos vai fazer o efeito pretendido. Se você toma um suplemento de proteína e a sua alimentação não está organizada, o suplemento não faz efeito. Quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, deve consumir proteína, que é encontrada na carne, no leite, no ovo. Para saber a quantidade, faça essa continha. Pegue o seu peso e multiplique por 1,5. O resultado é a quantidade de gramas de proteína que você deve consumir por dia. Uma pessoa de 70 quilos precisaria consumir pouco mais de 105 gramas. 3 peitos de frango já tem 100 gramas de proteína. Somar 120 gramas de proteína num dia é muito fácil. Agora um atleta às vezes precisa de 200, 250 e ele não consegue essa necessidade. Aí a gente supre com a suplementação. É o caso de quem se exercita por 2 horas ou mais, de 5 a 6 vezes por semana. Eu treino 1 hora de tênis pela manhã e 1h30 de musculação à tarde. Então, para isso, eu preciso ter suplemento para manter. Quem usa suplemento sem necessidade acaba engordando. Ele está dando para o organismo uma coisa que o organismo não estava precisando, está sobrando. Então o organismo ele acaba transformando em gordura. Mas as consequências ainda podem ser piores. Normalmente quem elimina os excessos de substâncias no organismo é o fígado e o rim, e esses órgãos são sobrecarregados no excesso de proteína, no excesso de vitaminas. Esses órgãos são sobrecarregados e podem trazer consequências ruins a longo prazo. Com estas orientações é possível ter o corpo que se quer e a saúde necessária para os exercícios. Fizemos uma entrevista com o dono da loja Mundo dos Suplementos, localizada em Lavras. Nesse vídeo, David mostra um pouco de sua experiência no ramo e relata a alta procura de suplementos, mas também de anabolizantes. Estamos aqui hoje com o David Silva, dono da loja Mundo dos Suplementos. Então hoje viemos entrevistá-lo para ter uma noção de como está o mundo dos suplementos hoje, principalmente aqui em Lavras. David é professor de educação física, formado no campo, e vai dar algumas palavras para a gente hoje aí do que o suplemento hoje é bom, ruim, a parte mais técnica do suplemento e a parte também, até aquela pouca parte legal que quase ninguém vê, mas todo mundo sabe que existe. Então, você podia começar falando pra gente como é que você começou nesse mundo de vender suplementos? Você começou a vender em casa, passou pra loja, como foi? Então, em 2010, meus próprios alunos da academia sugeriram para mim começar a vender suplemento, correto? Aí eu comecei a pegar pela distribuidora, com o CNPJ, tudo direitinho, comecei a revender em casa mesmo. No final de 2011, eu decidi abrir a loja, porque a demanda é muito grande hoje. No Brasil, acho que 90% está vivendo de estética. Então a procura é muito grande de suplementação, indicado pelo nutricionista, pelo próprio professor de educação física, até fisioterapeuta também está indicando, a partir da academia, a suplementação. Então eu abri a loja desde 2011, já estou no mercado há 3 anos, todo ano a demanda aumenta. Então, todo mês as compras da loja ficam muito grandes, porque a gente precisa de estoque, porque a cada mês aumenta a clientela. Em cima disso, eu estou querendo abrir outra loja, Mundo Suplemento 2, para atender a muita demanda, tanto na loja pessoal quanto na internet. Que o site está ficando pronto, a gente vai começar a atender a demanda pela internet também. Legal. Nós estamos falando aqui da suplementação legal, né? Suplementação onde o pessoal toma alguns suplementos para dar um ganho maior de gás, um ganho maior de massa muscular e tudo mais. Dos suplementos que você vende, qual a maior saída? São os suplementos de emagrecedores, os suplementos de ganho de massa, ou é tudo igual? A procura hoje aqui na loja, a maior procura é para ganho de massa muscular. Mas logo em seguida vem para emagrecimento também. O que o povo está fazendo hoje em dia, meus clientes estão fazendo hoje em dia, é comprando suplemento para ganho muscular ao mesmo tempo para definição. Então essa é a base da suplementação hoje, indicado principalmente por nutricionista. Eu indico que procura um nutricionista esportiva específico da área. Hoje em dia o povo está tomando muito avulso, está fazendo o que quer, tomando do jeito que quer. Não pode, eu não recomendo isso. Eu procuro um nutricionista,
Nós aqui temos a parceria com 2 nutricionistas esportivos. Eu indico também nutricionista se precisar. Não tomem por conta própria. O que você sente do pessoal que vem buscar aqui suplementação sem essa nutrição? Você indica realmente, fala assim, não compre, procure um nutricionista primeiro, faça uma avaliação física, mas eles têm essa aceitação ou não? Eles não se... A primeira parte não aceitam. São poucos que aceitam nutricionista, por causa, acho que, de valores, a dieta fica muito cara e tudo mais. Aí quando não pedem nutricionista, quando não conseguem nutricionista, eu tento da melhor forma possível convencer a levar pouca coisa, porque hoje em dia eles estão querendo comprar tudo de uma vez só, e não pode, senão não faz o efeito que ele vai querer e também fica fora da demanda de horário de tomar a dieta por fora. Porque o que vem primeiro é a dieta. A suplementação é só uma base para o ganho ou a perda de peso. Primeira coisa vem a dieta. A suplementação vem em terceiro, quarto, para ajudar em qualquer ganho. Agora, partindo para um lado onde que não é muito... Todo mundo conhece, mas ninguém fala direito porque são os ilegais, né? Acreditamos que muita pessoa ainda toma esses suplementos ilegais, esses esteroides anabolizantes ilegais, injetáveis, ou oral, de forma oral. Você tem conhecimento de realmente há uma procura grande, porque como você está no meio, provavelmente eles vêm te procurar, como que eu faço para comprar tal, assim, esse assado e tal, e esse tipo de suplemento, esse tipo de esteroide anabolizante, essa procura também é alta? Ou olha, tem uma demanda essa menor? situação é bastante chata. A procura aqui na loja é muito grande em cima de anabolizante. Pergunta como que toma, pergunto se eu vendo, pergunta onde costuma comprar, se aqui em Lavras tem para achar. É igual eu falo, anabolizante é uma bomba relógio. Por fora, aí você tá perfeito, mas por dentro, você é uma bomba relógio. A qualquer hora você pode explodir e morrer, dar um ataque, você pode sofrer convulsões. Eu não recomendo anabolizante. É proibido anabolizante. A venda tanto em loja física, no mercado negro, em sites. Isso provoca futuramente lesão dentro do organismo. Vai acabar com o seu organismo. Não recomendo anabolizante. É uma sobrecarga de elementos. De testosterona absurda. Confiamento de testículos, sobrecarga do fígado, do rim. Cai pelo, afinamento da voz, engrossamento da voz para mulheres, né? Tudo mais. E então você diz que essa procura ainda continua... É muito grande, é muito grande, anabolizante, é muito grande. Isso é muito difícil, né? Muito difícil de levar mesmo. Dave, eu acho que o que sorte foi bem específico o que a gente estava querendo. Agradecendo a presença do Dave na nossa entrevista aqui. Eu que agradeço. E sucesso para você no seu curso, implementos coisas aí, que seja bem propício aí esse terreno para você, que sabemos que é bem bacana. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, para explicar um pouco sobre suplementação e sobre anabolizante. O que precisarem, estou à disposição. Ok. Muito obrigado, Dave. Eu que agradeço. Valeu. O objetivo foi mostrar de forma ampla os tipos mais comuns de drogas encontrados no dia a dia, como analgésicos, estimulantes, alucinógenos e tranquilizantes. Demos ênfase também de como é a venda desses produtos e destacamos o consumo exagerado dos mesmos na área esportiva.